Prezados amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, que será realizada domingo próximo. É a nossa lição de número 8, que tem como título A Teologia de Zofar. E vem a pergunta: o justo não passa por tribulação? Nosso texto áureo se encontra em Jó capítulo 11, versículo 18. Assim diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Nossa verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Essa é a nossa verdade, precisa ser praticada e entendida, que até mesmo o justo ele passa por dificuldades, por tribulações, ele passa sim. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 11, dos versículos de 1 a 10, e o capítulo 20, dos versículos de 1 a 10. Do livro de Jó. Vamos para a nossa introdução. Na introdução, vimos que Zofar ele é mais duro e impiedoso nas acusações contra Jó. Jó estava num momento difícil, Jó tinha perdido sua família, ficou sua esposa, perdeu seus filhos. Jó tinha perdido todos os seus bens econômicos. Jó ele estava num estado difícil, até mesmo a sua saúde estava comprometida, porque Jó estava passando por um processo que Deus estava vendo e permitindo que ele passasse por essa situação. Então o que Jó mais precisava era de pessoas que pudessem ajudá-lo. Entretanto, o que aparece aqui, nestes três amigos de Jó que já observamos, é que eles sentavam juntos de Jó e começavam a querer se perguntar o porquê daquela aflição de Jó e o porquê do sofrimento de Jó. Então começava a indagar e eles tiravam suas próprias conclusões. E na verdade na vida não é bem assim. Eu não sei o que se passa com você, você não sabe o que se passa comigo. Quem nos conhece de verdade é Deus, que conhece o homem, o interior e o exterior. Às vezes passamos por problemas que Deus permitiu. Às vezes buscamos o próprio problema, o problema está longe assim, mas a gente passa pelo problema e chama o problema, vem o problema, vem o problema. Tem gente que ama fazer isso. Então passa também por dificuldade sim, mas mesmo que ele não chame o problema, que ele seja justo, então o justo também passará por dificuldades. E Jó estava precisando de uma ajuda, mas os seus três amigos começaram ali a acusá-los e a querer descobrir o porquê do sofrimento de Jó. O tópico de número 1 diz assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É o primeiro ponto. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Zofar, ele tem certas verdades, porque conhecemos a lei da semeadura. Aquele que o homem planta, ele vai colher. Se o homem planta coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Mas o que Zofar ele não consegue entender é que o justo também passa por dificuldade. E isso ele não conseguia compreender. Se uma pessoa estava sofrendo, é porque estava em pecado. Se uma pessoa estava em dificuldade, é porque estava em pecado. E a realidade, a Bíblia não nos mostra desta maneira. O segundo subtópico fala assim: Deus não é indiferente à ação do ímpio. E aqui, o terceiro amigo de Jó, Zofar, acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Quem é? Jó. Então, cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Não é que Deus é indiferente à ação do ímpio, não. É que haverá um julgamento para todas as pessoas.
todos ímpios, pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas sábias, pessoas ignorantes, pessoas ricas, pessoas pobres, fortes e fracas, um dia todos hão de se prostrar diante do Senhor. Haverá um julgamento no grande trono branco, diante do grande trono branco de Deus, onde Deus demonstrará todos os feitos, se as pessoas fizeram de bons ou de ruim. Aqueles que fizeram de bons e aqueles que reconheceram ao Filho de Deus como seu Salvador, há um caminho diferente. Já aqueles outros que não reconheceram os seus pecados e que andaram e trilharam o caminho da perversão, o caminho da desonestidade, o caminho de pecado, este também estará fadado a um lugar bem distante do Senhor. Então Deus não é indiferente à ação do ímpio. Muitas vezes a gente vê o ímpio blasfemando contra Deus, a gente vê o homem estupando, a gente vê o homem matando, a gente fica, mas Deus, o Senhor não está vendo isso? Deus está vendo sim, Deus está vendo. Mas essas ações são do próprio homem, o homem que escolheu ser mau. O homem que escolhe ser bom ou ser ruim. Então Deus permite que ele faça, que ele tenha o livre-arbítrio dele, mas haverá um juízo, e nesse juízo ele vai pagar tudo que ele está fazendo. Deus ainda fala assim, ó, eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e quem não escolhe a vida, haverá uma morte. E o pior não é a primeira morte, essa morte carnal, é a segunda morte, que é a morte espiritual, que estará para sempre distante do Senhor. O outro ponto, o subtópico 3, tolos se passando por sábios. Este, juntamente com seus amigos, que é Zofar, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. E aqui vemos aqui, no lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como o Senhor, como os homens veem. Então Zofar, ele estava se passando pelo próprio Deus. Nós não podemos julgar as pessoas como Zofar julgava. Existem pessoas que passam por tribulação, por consequência do pecado? Existe. Existem pessoas que passam tribulação, mesmo estando sem pecado? Existe. Então só quem sabe que quem está em pecado ou não é Deus. Eu não tenho condição alguma de chegar e julgar uma pessoa por um momento externo da sua vida, por um momento que a gente vê aquela pessoa está passando, uma dificuldade, uma alegria. Eu não posso julgar. Eu não posso dizer também, aquela pessoa está ali, nunca teve problema, nunca teve dificuldade, ela é um santo. Também está errado esse tipo de julgamento. Então, só quem julga é Deus, que conhece o coração do homem. Deus, ele falou para Samuel, olha, eu conheço o exterior e o interior do homem. Eu não vejo como os homens veem. Deus vê diferente. O homem vê o exterior, aquilo que está por fora, que aparentemente mas na verdade Deus que conhece, sabe se é ou se não é aquilo que exterioriza o estereótipo ali do homem. Então, só quem conhece é Deus. Não devemos julgar as pessoas. Só quem pode fazer isso é Deus. Segundo subtópico, a conversão como resposta à aflição. O subtópico 1, purificação moral. Nos versículos 3 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Primeiro que Zofar, quando traz aqui que ele não tem dúvida que Jó está em pecado. Como é que ele pode dizer isto? Se ele não viu, ele não pegou em um flagrante, ele não pegou ali Jó pecando, ele não viu. Ele deduz que Jó estava em pecado por causa do sofrimento de Jó. Aqui traz que ele não tem dúvida de que o patriarca estava em pecado. Então, um grande equívoco e erro que o Zofar aqui comete. E o que é que ele faz? Jó, para restabelecer a sua vida e a sua saúde, é necessário que você
volte a uma conduta correta, é necessário que você tenha uma vida de oração, e é necessário que você renuncie o seu pecado. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia de moralismo salvífico, em vez da graça divina. Ou seja, para Zofar, Jó poderia terminar com aquele sofrimento se de repente ele tivesse uma conduta moral. Jó, você tem que ser moralista, você tem que estar aqui, desse jeito, politicamente correto. Você tem, Jó, que está aqui, falando a verdade. Você tem que estar aqui, Jó, fazendo doações. Você tem que estar aqui, Jó, ajudando as pessoas. Não é isso que salva. Primeiro, o que salva tem que vir um arrependimento das pessoas, que é o arrependimento dos pecados. Assim, Deus perdoa o homem através de Jesus Cristo, através do arrependimento do pecado. Não simplesmente eu falar, não, a partir de hoje eu agora vou andar certo, eu vou ter direito à salvação, eu vou estar me gloriando do que eu estou fazendo. Isso é equivocado, está equivocado. Então devemos sempre fazer o quê? Se arrepender dos nossos pecados. Então a Bíblia ela registra que se o homem confessa e deixa os seus pecados, ele há um perdão para ele. Então tem que ter o arrependimento. O segundo subtópico: é possível negociar com Deus? De maneira alguma. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sabedoria. Então, para Zofar, ali ele tenta induzir Jó a viver uma vida santa, uma vida ali de moralismo externo, sem um arrependimento no coração, pensando que Deus troca, barganha, que Deus negocia. Deus não negocia com ninguém. Quando o diabo chegou para ali para Deus e falou, estou vendo aí seu servo Jó? Quando Deus falou, está vendo ali o meu servo Jó? Aí o diabo falou, ele tem tudo, o Senhor dá tudo a ele, por isso que ele te serve. Mas tira aí para o Senhor ver que ele não para de te servir. Mas Deus falou, vai lá, tira. Só não mexe na vida dele. O diabo fez, tirou tudo de Jó, mas mesmo assim ele continuou fiel a Deus. O diabo quis dizer o quê? Assim como a teologia de Zofar. Se Deus dá tudo, é por isso que as pessoas são fiéis. Não, as pessoas são fiéis, no pouco, no muito. Assim como Abacuque orava, ele falou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, o apóstolo Paulo ele falou, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver bem, com muito, com abastância, e sei viver pouco na escassez, mas mesmo assim eu sirvo a Deus. Glória a Deus por isso. O subtópico 3, a angústia de Jó. Diante das intensas acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. Então o justo sofre. Claro que Jó, diante da situação que ele estava vivendo, estava triste, estava desanimado. Como é que não vem o desânimo? Como é que não vem a desesperança? Vem sim. Ele como ser humano, todo passando por toda aquela dificuldade, tem momentos que começa a ficar desesperado. Deus fala comigo. Quando Deus se cala é a pior coisa. Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, e nada de ouvir Deus falar. Mas o que cabe-nos é esperar com confiança que Deus irá se levantar ao nosso favor. O próprio Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Jesus. Então, este silêncio de Deus, Jó estava desesperado, estava. Então, nós, no silêncio de Deus, o que devemos fazer? Esperar, aguardar e confiar no Senhor. Vamos para o último tópico. Deus julga e castiga os pecadores. O subtópico 1, o castigo dos maus. Zofar lembra Jó que a aparente prosperidade do ímpio não passa de ilusão e dura apenas um instante. Ou seja, Jó ele traz novamente esse conceito de que
Os ímpios não prosperam aqui na terra. Os ímpios não podem ser ricos. Os ímpios têm que ser pobres. E isso é uma ilusão, isso é uma mentira. E isso é incabível. A Bíblia não nos ensina desta maneira. O segundo tópico, subtópico, fala Jó diante de um paradoxo. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descansam a sepultura. Jó 21:13. E Jó ele começou a entender, não, peraí, Zofar, você está dizendo que os ímpios, a sua prosperidade é breve? Não, eu vejo os ímpios passarem bem e viverem longos períodos de vida. Lá ele goza a sua longevidade. Eu não vejo os ímpios prosperando e depois se acabando, não. Como um vento, como uma nuvem, não. Como uma flor que aparece depois e se murcha, não. Eu vejo os ímpios prosperando até a sua vida, até a sua morte. Eu vejo tudo isso. Ou seja, há um julgamento de Deus, Deus julga e castiga os pecadores, haverá um julgamento de Deus sim. Mas o julgamento de Deus, em relação ao grande trono branco que Deus irá julgar, como eu falei no início, todos os homens, de todos os seus feitos, bons ou ruins, aqueles que se aproximaram de Deus e aqueles que quiseram viver uma vida aqui na terra distante de Deus, mesmo prosperando. Tem muita gente próspera, mas não tem nada de Deus. Tem muita gente próspera que não tem nada da presença do Senhor. Então, e tem muita gente que não tem essas condições todas, mas que são cheias do Senhor. E tem muita gente que tem muitas riquezas e tem a presença de Deus. E tem muita gente que são isentas, ou muitas isentas não, tem muita gente que não tem essa abastança toda, que são pobres, mas que também não querem Deus. Isso é natural. Natural porque Deus permite, Deus dá o livre-arbítrio. Se você quer ser rico, mas seja rico no temor do Senhor. Seja rico também buscando a presença de Deus. Mas se a pessoa é pobre, seja pobre, mas contanto que tenha Deus no coração, que busque a presença do Senhor. Amém? Não tem problema nenhum ser rico. Então não tem problema nenhum ser pobre. Contanto, a diferença é, tem Deus na vida? Tem. Então continua. Tem o temor de Deus? Tem. Então continua e vivendo a vida, buscando a presença do Senhor. Meus amigos, e aqui o subtópico, a verdade vem à tona, que a lei de retribuição não só se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se aplica aos caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e os bons. Então, Deus permite que o sol se levante sobre os bons e os maus. Então, existe aqueles que temem ao Senhor que são ricos e existe aqueles que não temem ao Senhor que também são ricos. A diferença vai ser no dia do juízo, quando morrerem. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Aqueles que buscaram essa mediação entre Jesus vai ter um caminho diferente. E aqueles que não buscaram vai ter um caminho bem distante do Senhor. Então, que possamos guardar esta palavra, que os bons sofrem, passam por dificuldades, passam. E os maus, possa ser que não passem, possa ser que não passem. Mas, quando todos estiverem diante do Senhor, Deus recompensará. E nós que vivemos uma vida na presença de Deus, buscando a face do Senhor, iremos dizer, valeu a pena servir ao Senhor, porque nós iremos ficar a eternidade na presença de Deus. Muitos podem gozar a sua vida 80 anos de regalias, comendo e bebendo. Jesus falou assim para o homem. Jesus contou de um homem que comia, bebia, vamos comer, vamos beber, vamos farrear, e não queria nada com a presença do Senhor. Jesus então disse, louco, esta noite pedirão a sua alma, o que há de entregar? Então, que nós entregamos nossa alma ao Senhor Jesus, porque a nossa alma precisa de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sabemos que isso aqui é uma síntese desta lição, que você possa estar na escola bíblica dominical, ali com o seu professor e ajudando ele no que necessário e tirando as suas dúvidas. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.